Olá, galera! Tá aí, então, uma animação que nos permite ter uma visão mais qualitativa, né, do que representa na verdade o potencial de um eletrodo. A gente sabe que é uma quantidade determinada experimentalmente através do uso de um voltímetro em comparação com o eletrodo padrão de hidrogênio, e aí isso gerou os números que estão nas tabelas de potencial padrão, tudo mais, a gente sabe de tudo isso. Porém, essa ilustração aqui nos permite ter uma visão do que seria esse potencial. Então aqui existe a representação de uma pilha, onde nós sabemos que essa parte representa o polo positivo e essa aqui o polo negativo. Notem que a quantidade de bolinhas, tanto no polo positivo como no polo negativo, essa quantidade está igual, E esse mostrador aqui, está apontando para o zero, indicando que não tem voltagem, que não tem diferença de potencial. Vamos ver o que vai acontecer quando eu der uma voltagem desejada aqui, por exemplo, aqui, mais para cá. Então o mostrador diz aqui que a diferença de potencial, a voltagem foi aumentada, e olha o que está acontecendo, esses bonequinhos estão levando as bolinhas de um lado para outro, a diferença de potencial aumentou. Notem agora que no polo negativo tem mais bolinhas e no polo positivo tem menos bolinhas, então a diferença de potencial aumentou, O polo negativo com mais bolinhas está mais negativo, digamos assim, e por isso a diferença de potencial entre os polos aumenta. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquele valor da tabela, aquele valor mais negativo que o hidrogênio ou mais positivo que o hidrogênio, dá pra gente uma ideia dessa quantidade de bolinhas, que a gente sabe que são os elétrons. Então, quanto mais bolinhas, menor o potencial, mais carga negativa, mais elétrons, Então a gente pode comparar o valor numérico, por exemplo, o potencial padrão do magnésio é menos alguma coisa, o potencial padrão do zinco é menos alguma coisa, Os dois terem o mesmo sinal de menos indica que os dois têm muitas bolinhas, têm muitos elétrons, tem tendência então a passar essas bolinhas e esses elétrons, tem tendência então de reduzir alguém, Então eles têm tendência redutora alta, logo um potencial de redução baixo, por isso o menos na frente, E o valor numérico sem o sinal, indica essa quantidade de bolinhas, essa quantidade de elétrons disponíveis, Maior tendência em doar esses elétrons. Por isso que um potencial mais negativo, corresponde aí a um eletrodo com maior capacidade de promover a redução de alguém, Logo com um menor potencial de redução. A tendência de promover a redução de alguém é muito alta, por isso então um baixo potencial de redução, Então acho que isso daqui dá para a gente perceber bem, ter uma noção não só do valor numérico, mas uma representação mais ou menos física do que seria, Então a diferença de potencial se dá pela diferença dessa quantidade de elétrons livres, digamos assim, disponíveis para serem transferidos, no processo de oxirredução. Vou aumentar ainda mais, vou chegar aqui, por aqui que eu aumento, Olha o que acontece. Maior diferença de potencial indica que eu tenho em um dos polos mais elétrons disponíveis, muito mais elétrons disponíveis para serem transferidos do que no outro polo, Então isso aqui seria representação de um potencial de redução mais baixo, mais elétrons, por isso mais negativo. E o mais negativo também pode ser interpretado como mais difícil de receber elétrons. Mais negativo, mais fácil de doar elétrons. Mais negativo, mais facilidade de doar elétrons. Mais negativo, mais chega a ser difícil pensar nisso, Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, Então, esse sinal negativo, quer dizer aí, ele representa aí os elétrons disponíveis para serem transferidos. E a magnitude, o módulo, o valor em si,
comparando um com o outro, né, quer dizer que um tem mais elétrons disponíveis para serem transferidos do que o outro. A gente às vezes fica mais preso, né, no valor em si. Né? Se é mais negativo, é porque tem potencial de redução menor, então tem maior tendência de oxidar. Exato, né? É exatamente isso. Mas e um outro sentido desse ser mais negativo? Mais negativo, mais elétrons. Por isso, menor capacidade de redução. Porém, né, maior facilidade de doar esses elétrons, né, e promover a redução de alguém. Espero que tenha entendido, tá? Só queria mostrar esse simulador aqui, que eu acho que dá pra gente entender, né, qualitativamente o que significa esse valor do potencial, tá? Não só o valor numérico de ser positivo ou negativo, mas entender a magnitude desse valor numérico, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.